mas que foi deixando, que prossegue transformando quem se deixa transformar. Com palavras decididas, transformou milhões de vidas. Quem é esse Jesus? Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos mais uma vez abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja nos oferece como pão de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 26. Nós temos recordado nas nossas reflexões que Jesus está a caminho de Jerusalém, desde o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, onde se diz claramente que Jesus tomou a decisão resolutamente de ir para Jerusalém. E neste caminho Jesus encontra com muitas pessoas, pessoas que acolhem a sua presença, pessoas que acolhem o seu ensinamento, também pessoas que manifestam uma certa resistência e até mesmo uma má vontade de reconhecer que Jesus está passando, fazendo o bem, como se dirá nos Atos dos Apóstolos. Jesus passa fazendo o bem. E no Evangelho de hoje, depois de Jesus ter feito um exorcismo, no versículo 14 se diz justamente isso, que Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, Então, alguns reagem diante daquela ação de Jesus. E essa reação, ela é muito agressiva, não agressiva fisicamente, mas na expressão que utilizam, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Essa palavra pode ser até traduzida, príncipe das moscas, do esterco e assim por diante. Então isso é uma expressão tanto agressiva, para dizer que Jesus está agindo em consonância com o mal. É uma reação assim muito fechada, de quem não aceita o ensinamento de Jesus e, portanto, quer desqualificar. Isso, entre os seres humanos, é presente quando alguém não aceita, tem uma atitude de rejeição para com uma pessoa. Então, uma das estratégias é justamente desqualificar aquilo que a pessoa faz. Então, por mais evidente que aquilo que o outro esteja fazendo é algo de bom, mas se há essa má vontade, essa rejeição, então a estratégia é justamente isso, falar mal, denegrir, desqualificar. E é justamente isso que esse grupo está fazendo, atribuindo ao príncipe dos demônios essa ação de Jesus. Por outro lado, não é somente essa reação de forma muito agressiva, mas também se diz aqui que outros, para tentar Jesus, ou seja, colocar Jesus à prova, e é interessante quem é que tenta, senão o diabo, Então atribuem a Jesus essa consonância com o mal, isto é, o que ele está fazendo em nome do demônio, mas quem age como o demônio são eles mesmos, porque eles estão ali para tentar Jesus, Aqui diz o Evangelho, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Então, o que é que eles queriam? Que Jesus fizesse coisas extraordinárias. Então, por um lado, querem dizer que Jesus está fazendo o mal, mas por outro lado, estão ali pedindo, exigindo que Jesus realize algo vindo do céu, um sinal vindo do céu. Mas essas reações
indicam, não é, evidenciam justamente essa dificuldade de reconhecer o bem que Jesus está fazendo. E de onde vem essa dificuldade? O que seria a raiz disso? É o próprio ser humano que, pela inveja, pela disputa, né, pela soberba, então se une para contribuir com o mal. Jesus acabou de libertar uma pessoa justamente do poder do mal, e as outras estão ali dizendo que ele está fazendo o contrário, ou seja, está agindo pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus diz uma palavra assim muito ilustrativa, que dentro de uma lógica, então todos vão aceitar. Isto é, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Estaria dividido. E, portanto, se está dividido, então vai ser destruído. Então, é interessante que Jesus coloca até para que eles façam discernimento, né? Então, vocês vejam aí se é possível, né? Se o reino está dividido, então reforça mais ainda que Jesus está agindo pela força do próprio Deus. Por isso que ele utiliza essa comparação, ou utiliza essa imagem: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então vejam que essa resistência não é só do tempo de Jesus. Há também essa resistência, né, contra o Evangelho nos nossos dias. Então, quanta contra-propaganda, podemos assim dizer, que quer fazer com que as pessoas pensem que viver o Evangelho é coisa ruim, viver o Evangelho é tirar a liberdade, viver o Evangelho é estar obrigado a um peso, a carregar um peso. Então, há muito por aí essa contra-propaganda, que é justamente isso que nós vemos no Evangelho de hoje: atribuir ao mal uma coisa que é boa, uma coisa que conduz ao bem. E, portanto, nós devemos ficar muito atentos, porque isso também nos envolve. Às vezes as pessoas até que professam a fé cristã, elas se deixam confundir, né, por uma falta de discernimento, e às vezes até compactuam, né, com aqueles que jogam contra, né, os adversários, aqueles que desqualificam a ação da igreja, a missão da igreja, aqueles que criticam, né, o ensinamento da igreja, querendo fazer com que as pessoas acreditem que é um ensinamento ultrapassado, né, que agora devemos viver a liberdade, né, que é uma libertinagem, mas rejeitando o bem, e com todas as suas consequências. Então Jesus, ele não se intimida, mas pelo contrário, ele está decidido a continuar o seu caminho para Jerusalém, mesmo que lá vá encontrar a perseguição, mais ainda, né? Vai se intensificar esta rejeição para com Jesus, mas ele está decidido, porque ele sabe que está fazendo a vontade do Pai. Um outro ensinamento deste Evangelho, quando Jesus faz essa comparação, é que quando nós optamos pelo seguimento de Jesus, precisamos ter a perseverança, a firmeza, a confiança, porque é muito fácil, né, estarmos no caminho, e se estivermos acomodados, até podermos ser desencaminhados. Então, isso que Jesus disse: quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 piores espíritos do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica sem condição, numa condição pior do que antes. Então,
é algo que a gente precisa ter sempre presente, que a conversão não nos deve levar jamais à acomodação. Por quê? Porque é permanente. Nós não estamos ainda no ponto final, nós estamos no caminho. Então, quando a gente consegue vencer, né, uma dificuldade, consegue vencer um pecado, consegue dar o passo, né, da mudança, isso não deve jamais nos levar a uma espécie de orgulho, né, ou de presunção, né, de que já estamos lá, de que já conseguimos, deixar aí a casa toda varridinha, arrumada, né? É quase o símbolo de uma acomodação, né? Já está tudo pronto, já está limpinha, já está arrumada, não tem mais nada o que fazer. Então, muitas vezes nós até somos surpreendidos. Quantas pessoas até desistem do caminho porque chegaram um momento, né, que tiveram essa convicção, de que mudaram, de que agora estão com a outra vida e tudo isso, e vão se acomodando, né? E essa acomodação é muito perigosa, é isso que Jesus diz, porque depois vem pior, né? Se a gente não tiver essa humildade, não tiver essa perseverança de buscar sempre, né, unindo-nos a Ele, sermos também instrumentos da construção do reino, né? Ele diz aí, o reino chegou até vós, isto é, se não é por obra do demônio que se realiza a missão da igreja, a missão de Jesus, então é um sinal de que o reino está presente. Mas o reino exige de nós também a disposição para lutar, para construir e jamais nos acomodarmos. Então peçamos ao Senhor que aprendamos essas lições, né? A lição de que é preciso discernimento, atenção, para não sermos confundidos, e essa confusão vem justamente de uma oposição que tenta desqualificar para esvaziar e, portanto, ideologicamente apresentar aquilo que não é a verdade e aprisionar as pessoas nessa mentira, né, de que o Evangelho tira a liberdade, de que o Evangelho impõe muitas regras, muitos pesos, né, para a vida da pessoa, quando na verdade o Evangelho liberta, porque o Evangelho nos faz encontrar com a verdade. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.